paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Quero aqui aproveitar para agradecer a você que tem nos acompanhado em nosso trabalho. Muito obrigado. Você que está aqui assistindo pela primeira vez, ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho para que os novos vídeos cheguem até você assim que publicarmos. E você que já é inscrito, Deus continue te abençoando. Aproveita, deixa o like aqui no nosso vídeo, compartilha com seus irmãos e amigos para que possamos divulgar mais o Evangelho com um alcance maior para a glória de Deus. Como estudar a Bíblia? 3 verdades aqui que o pregador iniciante precisa entender. Primeiro, entender que a Bíblia por si se explica. Ela é a sua principal. 2, os textos têm apenas um sentido. O que o autor quis dizer. A aplicação é outra coisa. Nós podemos aplicar de diversas maneiras. 3, a Bíblia Sagrada, ela já foi fechada. Do Gênesis ao Apocalipse. Nem se acrescenta nada após o Apocalipse, nem antes do Gênesis. Nem se coloca mais nada no meio da Bíblia Sagrada. Ela já é um livro completo. O que Deus quis revelar para nós está escrito nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Sendo assim, elabore um roteiro para o seu estudo. Faça um roteiro de estudo da Bíblia para que você possa seguir esse roteiro estudando a palavra de Deus. Te damos algumas ideias. Primeiro, selecione uma boa versão da Bíblia para estudar. Você pode selecionar, você pode separar algumas versões da Bíblia. De preferência, uma mais antiga e uma mais recente, pelo menos 2 versões, podendo ser mais amplo nesse número de versões da Bíblia. Mas se você tiver pelo menos 2 versões, uma mais antiga e uma mais recente, já irá lhe ajudar muito no estudo da palavra de Deus. Por quê? Quando você lê uma versão mais antiga, há textos que não vai estar bem claro. Aí você pega uma versão mais recente, numa linguagem mais atual, e só em ler o texto já pode esclarecer a sua dúvida naquele texto bíblico para a glória de Deus. 2, leia textos completos. Analise o contexto de cada texto lido. Não faça uso de versículos isolados. Use o contexto desse texto para estudar a palavra de Deus. Para não correr o risco daquela frase que os nossos professores de teologia, os nossos professores bíblicos nos ensinam. Um texto fora do contexto é pretexto. Então, para evitar o pretexto, leia o texto dentro do seu contexto. Falando de textos e contexto, vamos para o 3º ponto. Leia o contexto imediato e o contexto amplo. O entendimento do texto lido pode estar no versículo anterior, ou mesmo no posterior, ou nos versículos posteriores, nos versículos anteriores. Isso se chama contexto imediato. Está ali pertinho, próximo do texto que você está lendo. Como pode estar em todo o capítulo, ou mesmo em todo o livro, ou ainda em toda a Bíblia. Isso é o contexto amplo do assunto que você está estudando. Você está estudando sobre soteriologia, doutrina da salvação. Você precisa ampliar para se estudar sobre esse assunto.
você estuda nos evangelhos, você estuda no livro histórico, nas cartas paulinas, nas cartas gerais, são no livro profético do Novo Testamento, também nos livros do Antigo Testamento. Lembre-se que o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento, e nisso você tem um contexto para o seu estudo do texto que você está estudando. Vamos para o quarto ponto. Quarto ponto, pesquise o pano de fundo histórico e cultural do assunto, do texto lido. Busque essa informação, a parte histórica do que você está lendo, a parte cultural do que você está estudando. Quinto, identifique passagens relacionadas ao texto que você está estudando. E o que é isso? É correlacionar versículos, passagens que estão associadas ao texto estudado. Isso se faz com uma boa concordância bíblica. Quem estuda a palavra de Deus precisa de alguns materiais. É indispensável. Você, eu, pregadores iniciantes, nós precisamos entender que precisamos da Bíblia Sagrada, se possível, o maior número de versões, de traduções possíveis. Falamos aí pelo menos 2 versões, uma mais antiga e uma mais recente. Precisamos de um bom dicionário da língua portuguesa. Precisamos de um bom dicionário bíblico. Precisamos de uma concordância bíblica. E precisamos de alguns comentários bíblicos de bons escritores. Precisamos de caderno e caneta para fazer as nossas anotações e ter um bom estudo da palavra de Deus. Sexto ponto, faça anotações de suas dúvidas. É normal, é comum o iniciante, pregador iniciante, estar lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia e encontrar uma passagem mais difícil de interpretação. Pegue a parte que você não compreendeu, anote no seu caderno e continue o estudo da Bíblia. Continue o seu estudo, continue a sua leitura, o seu estudo. Ao término ali, vá pesquisar sobre aquela passagem que você não compreendeu. Para isso, você precisa de comentários bíblicos, de bons escritores. Converse com o seu pastor, peça orientação a ele sobre o texto. Converse com os pregadores mais experientes, pergunte a ele, pesquise e traga o conhecimento para aquela passagem que você não compreendeu. Para isso, precisa você fazer anotações. Encontrou uma palavra que não está no seu vocabulário? Anota essa palavra. Depois, pega no dicionário da língua portuguesa, vê o significado daquela palavra, busca no dicionário bíblico o significado daquela palavra. E tudo isto vai lhe auxiliar no estudo da palavra de Deus. 7, dentro do assunto que acabamos de falar, consulte bons comentários. Sabemos sim que a Bíblia é a principal intérprete dela própria, mas não podemos abrir mão dos homens que gastaram-se e deixaram-se gastar estudando a Bíblia para escreverem comentários. Hoje nós temos muitas Bíblias com estudos, com comentários no rodapé dessas Bíblias. Então, faça uso disso. Bíblia pessoal, Bíblia de estudo pentecostal. Você vai estudando e busca a compreensão com esses comentários, com esses comentaristas, esses homens estudiosos da palavra de Deus, que se gastaram e deixaram-se gastar para estudar. E você
consulta eles e assim conclui o seu estudo do texto que você escolheu. 8, para concluir, qual a conclusão do estudo que você fez? E como saber que você concluiu o estudo e ele está correto, que ele está dentro do assunto, que ele está no padrão bíblico? Simples. Verifique se outros pregadores, se outros estudantes da Bíblia Sagrada concordam com a sua conclusão, se a sua conclusão está compatível com outros pregadores, com outros estudantes da Bíblia. Se tiver, parabéns, você seguiu a linha correta. Se estiver divergindo desses pregadores, dos demais pregadores, dos demais estudantes, você deve ter desviado aí a atenção em algum ponto. Volta, recomeça, faz novamente, estuda um pouquinho mais e vai dar tudo certo para a glória de Deus. Amém? Deus continue te abençoando. Seja um estudante da palavra de Deus.